Então, como é que vocês estão? Tudo jóia? Ricardo Dornas aqui, planejador financeiro. A aula de hoje é sobre o que eu chamo, o que as pessoas chamam aí de triângulo do investimento, tá? Nós vamos considerar três pontos, três variáveis para decidir quais investimentos nós vamos fazer. Não é uma decisão de quais ativos nós vamos comprar, mas é uma forma da gente avaliar o que que eu considero quando eu estou pensando em fazer o investimento. Tá legal? A gente vai bater um papo aqui na frente até o final dessa aula. Acredito que vai tá de forma mais clara para todos vocês. Muito bom. Primeiro que uma definição, né, do que é investimento. As pessoas têm muita dúvida do que é investimento e, tecnicamente, tem várias definições, mas essa que eu trouxe aqui é investimento financeiro, aplicação de recursos, no caso, dinheiro, né, em ativos financeiros com o objetivo de obter um retorno financeiro no futuro. Então, é literalmente trocar o prazer do presente pela satisfação do futuro. Então, eu deixo de sair para comer um hambúrguer, pego esses 30, 40 reais que eu economizei, compro uma ação, compro uma cota de fundo imobiliário, coloco em algum CDB, enfim, algum investimento fixo aí, de renda fixa, e no futuro, esses 30, 40 reais, eles vão render e vão crescer e vão ficar maior, tá? As pessoas às vezes falam assim, por exemplo, eu paguei um MBA. Não, o MBA não é um custo, né? Não é um gasto, é um investimento. Tecnicamente é um gasto, tá? Embora você vá investir em você, tá ok? Como finanças mesmo, dinheiro, ele foi um gasto, ele é uma saída, um dinheiro que, teoricamente, você saiu, um passivo, a gente vai definir aqui o que que é um, o que que é outro, mas esse dinheiro você perdeu, ele não te pertence mais, ele não vai crescer, ele não vai virar outra coisa. É claro que com o conhecimento que você adquiriu, sim, você vai produzir mais dinheiro, mas o dinheiro, tá? Investimento não é. Combinado? Bom, vamos lá. Falei ativo, passivo, mas o que que é um, o que que é outro aqui? Então, ativo é toda obrigação financeira, no caso dívida, tá? Elas são equivalentes, que uma pessoa ou empresa deve pagar no futuro. E o nosso foco aqui, planejamento pessoal, vai ser só em pessoa. Então, quando vocês compram um carro financiado, essa parcela é um passivo. Quando vocês compram uma casa financiada, essa parcela é um passivo. Pô, Ricardo, mas se eu usar o carro para trabalhar de Uber, e se eu usar essa casa para alugar, ok, tá? A função que você vai dar a este bem pode até transformar o bem exatamente num ativo, mas essa obrigação financeira, ela é um passivo, ou seja, eu estou devendo, então eu vou ter que pagar. E o contrário é o ativo, é tudo aquilo que possui um valor econômico, tá? E pode gerar benefícios futuros para uma pessoa, para uma empresa. De novo, a gente vai focar aqui em pessoas. Então, se eu compro um carro e eu uso esse carro para o Uber, ok, tá? Eu tô ganhando o carro ali, ele de fato é um ativo, tá? Você usa a casa para alugar, de fato essa casa é ativa. O que a gente precisa entender é que nem o carro, nem a casa, eles são necessariamente um investimento. E pior, eles podem não ser um investimento rentável, tá? Ou o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, a definição basicamente é essa. Ativo é aquilo que eu estou devendo, perdão, passivo é aquilo que eu estou devendo, e ativo é aquilo que vai me trazer algum benefício futuro. E aí a gente está falando de dinheiro, então benefício econômico, um benefício financeiro. Tá legal? Então, uma vez definido o que é ativo e passivo, a gente pode seguir para frente aqui. Então, quando eu perguntei, isso aqui é a resposta do ChatGPT, tá? Quando eu perguntei para o ChatGPT como que eu invisto, eu pedi uma definição bem enxuta, ele falou o seguinte: eu preciso definir meus objetivos financeiros, então eu coloquei em negrito aí, que é realmente algo importante. Estudar as opções de investimento disponíveis, então quando eu falei que um carro para o Uber, uma casa para alugar, elas podem sim ser investimentos, mas não quer dizer que seja o melhor investimento. Tá legal? Diversificar a carteira, e essa diversificação aqui, ela é importante, porque se eu não diversifico, eu aumento muito o risco.
Ou seja, eu compro só uma ação, comprei a ação da OZX, ela faliu. Comprei a ação da Americana, ela caiu o preço. Agora, se eu diversifico demais, eu vou para a média. E aí não faz diferença, tá? Por isso que tem essas brigas, nessas, o que que é melhor é renda, renda fixa, né? Um investimento em renda fixa, o ativo, o variável. Cara, depende. Se a gente pegar a variável IBOV, é péssimo, é muito baixo, tá? E aí, claro, uma renda fixa ela vai ganhar, o CDI ele vai ganhar do IBOV quase sempre, porque o IBOV é ultra diversificado e é um dos piores investimentos que a pessoa pode fazer, tá? Agora, fazer stock picking já é diferente. Então, fica essa ressalva aí. Então, diversificar a sua carteira e começar a aplicar o seu dinheiro em ativos que correspondam aos objetivos e ao perfil de risco. Então, esses objetivos e esses perfis de risco aqui a gente vai falar melhor, porque nós temos objetivos diferentes. Ricardo, eu estou guardando dinheiro para fazer uma pós-graduação. Pô, mês que vem? Então, cara, é rápido, tá? Eu não posso ter nenhum risco, tem que ser o risco mais baixo possível e tal. Não, estou guardando dinheiro aqui, estou fazendo esse investimento para aposentar daqui a 20 anos. Putz, o objetivo é longo, você pode até colocar dentro do intervalo do seu perfil de risco, você pode colocar algo um pouco mais arriscado, porque vai ter tempo de, na variação, subir. Um ano, 2 anos é curtíssimo prazo, pode ser que só caia e não suba o suficiente, tá legal? Então, essa resposta aqui do como investir, ela é bacana, porque ela tem vários pontos aqui importantes para tomada de decisão, tá? E aí, o que que a gente considera, né? Eu vejo muito o pessoal inventando siglas e tal, então eu inventei a minha, RDM Ricardo Dornas Martim, tá? Mas de verdade, não faz diferença, a ideia não é criar metodologia nova, até porque não faz sentido reinventar a roda se a roda já está rodando bem, bem rodada. Então, quando a gente fala do RDM, eu estou dizendo retorno, dinheiro e meses, ou seja, o tempo, tá? Então, esse triângulo que eu trouxe aqui no título é de fato referente a essas três variáveis. Se por acaso eu aumento o tempo, ou aumento o retorno, ou aumento o aporte, né, o dinheiro que eu estou colocando, a gente vai ter aí um resultado diferente ao final. Claro que, por exemplo, se eu aumento o retorno, tecnicamente eu terei que pegar um risco maior, tá? A frase quanto maior o risco, maior o retorno, ela está errada, tá? Não acreditem nisso, não tem nada a ver, tá? Eu posso ter um risco muito alto com retorno baixo e não é verdade, tá? Alguém falou isso, ela soa bonito, então as pessoas repetem, quanto maior o risco, maior o retorno. Não. Agora, para ter um retorno maior, talvez seja necessário eu tomar o risco maior. Talvez. Tá? Então, se eu tenho um conhecimento de mercado, eu posso assumir o que a gente chama de risco, tá? Um pouco maior. E o que que é risco? É volatilidade. Tá? Em investimentos, basicamente, risco é a mensuração, né, de quão volátil é aquele ativo. Então, por exemplo, se eu coloco num Selic, tá, o Tesouro Selic, ou um CDB que paga aí CDI e tal, cara, não vai ter volatilidade nenhuma, ele vai crescer um pouquinho todo dia e sempre. Por que que eu não vou colocar? Por que que eu tiraria o dinheiro do Selic, por exemplo, e vou colocar numa ação que ela tem uma volatilidade maior? Porque eu acredito que nessa volatilidade eu consigo pegar aí um retorno maior. Só que eu corro o risco dela ir para baixo e tal. Então, por isso que tem essas diferenças, tá legal? Então, nós vamos considerar aqui essas três variáveis que tem em todo o investimento. Se eu coloco o dinheiro hoje e tiro amanhã, possivelmente eu vou ter um prejuízo, ou possivelmente eu vou ter um retorno negativo, tá? Se eu deixo 10 anos, 20 anos, a probabilidade de ter lucro, de ter algo maior do que o dinheiro que eu coloquei é muito grande, tá? E aí o quanto alto eu não sei, vai depender do retorno e tal, tá joia? Então esses três pontos aqui é o que a gente considera. E eu fiz aqui algumas análises, mudando essas variáveis para a gente ver o que, que acontece com o dinheiro. Então, por exemplo, nesse primeiro quadro aqui, depois eu vou para o Excel
fazer uma análise melhor, né? Então, R$ 1.000, um aporte único de R$ 1.000 durante 5 anos, 60 meses, um com a rentabilidade mensal de 1%, outro com a rentabilidade mensal de 1,2% e outro com a rentabilidade mensal de 1,5%. E aí uma ressalva, tá? 1,5% é uma rentabilidade relativamente alta, certo? A gente precisa aí, enfim, ter um conhecimento de mercado, operar derivativos para conseguir essa rentabilidade, tá? Já ainda mais agora que a Selic está abaixo de 10% ao ano. Bom, o que que acontece com os R$ 1.000? 1% ao ano, em 60 meses, ele vira 1.800, 1,2 ele vira 2.045 e 1,5 ele vai para 2.400. Ou seja, aumentei o meu retorno, óbvio, eu vou aumentar o final. Isso aqui a gente não escolhe, tá, gente? A não ser que seja uma renda fixa certinho, a gente não escolhe, a gente precisa aí a tal da diversificação, da análise de portfólio e tal. Muito bom. Se eu mudo o dinheiro que eu estou colocando, ou seja, quanto que é esse dinheiro inicial? Agora eu mantive na média, né, de 1,2% no meio aqui, né, ao mês, então todas elas vão pagar 1,2 e 5 anos, 60 meses. Tá? Então, se eu coloco R$ 800, um pouco mais que eu dobro, né? Vou para 1.600, eu coloco 1.000 também, um pouco mais que eu dobro, vou para 2.045, se eu coloco 1.500, um pouco mais que eu dobro, eu vou para 3.068. Por que que ficou igual? Porque a rentabilidade ela é igual e o tempo ela é igual, tá? Então vai mudar de 1.600 para 3.000 porque o dinheiro que eu coloquei foi diferente. Então o aporte também conta, tá? Quanto dinheiro que eu estou colocando, aqui foi uma entrada só, tá certo? Né? Eu só vou considerar uma entrada, não estou considerando vários aportes. Então, ok, tá? Dinheiro está aí, mais dinheiro, mais retorno, mas não vai mudar muito. E a última análise aqui é a questão do tempo, né? Os meses. Então, se eu deixo 48 meses e aí R$ 1.000, 1,2%, eu chego a 1.700 ao final desses 48 meses, 4 anos. 5 anos, eu vou para 2.045. Quem é mais atento percebeu que a coluna do meio não mudou nunca, tá? E se eu for para 72 meses, seja 6 anos, eu vou para 2.300. Então, a gente tem essas três variáveis e sempre vai mudar em função daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu sou mais seguro e pego uma rentabilidade menor para ter uma garantia, eu vou ter, claro, menos, mas se eu deixo mais tempo, eu tenho mais, e assim por diante. Se eu coloco mais tempo, mais dinheiro, eu vou ter um dinheiro maior no final. Se eu coloco menos dinheiro, eu vou ter um dinheiro menor no final. E aqui, só para a gente ilustrar, antes de ir ali para a planilha, eu trouxe dois grandes investidores, Peter Lynch e Warren Buffett. O Warren Buffett ele é bem mais conhecido do que o Peter Lynch, mas o Peter, é, o Peter Lynch, né, não sou tão íntimo, não. Ele teve uma rentabilidade bem maior que a do Warren Buffett, tá? Ele chegou a ter aí 29, quase 30% aí, eu não recordo o tempo, mas intervalo talvez de 30 anos, 20 e tantos anos, alguma coisa assim. Que ele arriscou muito mais. Agora, quem fez mais dinheiro? O Warren Buffett. Por quê? Porque ele começou antes, tá? Então, se a gente não considerar o dinheiro aportado, até porque os dois têm uma empresa, né? O Peter Lynch era fundo, né? O Fidelity, acho que é Magella que fala, Mandela, alguma coisa assim. E o Warren Buffett tem a Berkshire Hathaway, que é a empresa dele. Então, eles trabalham com dinheiro do outro, então eu vou desconsiderar a questão do dinheiro. Mas o Warren Buffett, ele teve um patrimônio muito maior, porque ele começou muito antes e tal. Tá legal? Vamos agora para a planilha, e aí na planilha a gente consegue fazer uma análise melhor. Ok, planilha está aqui, então está compartilhado. Esses quadrinhos aqui foram os quadrinhos que eu utilizei para poder fazer aquele quadro melhor, tá? Vou reduzir um pouco aqui para a gente ganhar, né, espaço. Então, olha só, o que eu quero mostrar para vocês é essas tabelas aqui. O que que eu fiz aqui? Eu fiz
foi pegar os resultados e trazer para cá. Então, nos três tipos de retorno, eu tenho esses resultados. Três tipos de dinheiro, né, de aporte, eu tenho esses resultados aqui. E o tempo, os três tipos, eu tenho aqui. Então, quando a gente analisa a, o quanto que cada um desse quadradinho, né, dessa análise impactou, se a gente pegar o menor tempo, o menor aporte, a menor rentabilidade, o dinheiro que eu coloquei, ou seja, o aporte, ele é mais significativo. Então, ele tem uma relevância maior. Se eu pego na mediana, também, tá? Você vê que a rentabilidade e o tempo, os meses, ele fica ali parecido. E o dinheiro, ele faz diferença. Agora, quando a gente vai para as três análises, que é maior tempo, maior rentabilidade ou maior aporte, o aporte, ou seja, o dinheiro que eu coloco, ele cai a relevância, certo? Então, o que que essa análise ela me traz aqui? Que a rentabilidade ela conta, o tempo conta também, até mais um pouco, agora o dinheiro que eu coloco não. Por que isso é importante, né? Por que isso aqui é relevante quando a gente faz a nossa análise? Que isso é relevante? Porque muitas vezes as pessoas falam: não, eu não vou começar agora porque eu não estou preparado. Eu ainda tenho alguma dívida, eu ainda não ganho tão bem, então eu vou esperar um pouco mais para começar os meus investimentos. Isso é errado. Começa com R$ 50, R$ 60. Todo mundo consegue abrir mão de um lanche por mês para fazer isso, considerando que você não consegue, você não tem autonomia nenhuma sobre o dinheiro que manda em você, tá? Você não consegue organizar suas finanças, você está sempre ali com seu orçamento no limite. Então coloca R$ 50, abre mão do lanche. Quando receber o seu salário, que você for, pô, agora eu vou gastar, eu vou sair, fala, não, hoje não. Pega os R$ 50, faz o investimento, e aí a partir da semana que vem você sai e tal. Você vai ver que você vai ter aí um desempenho bem melhor, consideravelmente melhor do que se você esperar e for pegar um rendimento maior e tal. Tá legal? Então, essa questão aqui da tríade, né, desse triângulo, é de fato para que vocês tenham essa informação, vocês saibam que é muito melhor eu começar logo, tá? Mesmo que eu não coloque uma rentabilidade maior, tá? É melhor eu começar logo num Tesouro Selic da vida, que não tem risco, né? Nem com Lula dá para ter risco. Talvez o risco seja a inflação não ser tão grande que não compensa o CDI. Mas se a inflação começar a subir, o Banco Central vai subir a taxa Selic, então acaba que compensa, tá? Então é melhor, tá? Coloca ali Tesouro Selic, você precisa de 130, R$ 140, eu não sei de cabeça, precisa um pouco mais do que 50, mas tem esses negócios de caixinha é, é, do Nubank, tem não sei o que lá desse outro banco aí. Ok, não é o melhor não, tá, gente? Mas ok, é para começar, tá bom. O ideal é o quê? É você ter um respaldo, uma assessoria. Cuidado. Se for ter uma assessoria aí, tipo, pergunta para o seu assessor, né, para o seu planejador financeiro, o que que você está ganhando. Se a pessoa estiver te cobrando, legal. Agora você vai falar, não, você não vai pagar nada, não, é a empresa que paga. Conflito de interesse. Ele não vai te vender o melhor produto, não vai te oferecer o melhor produto, ele vai te oferecer aquilo que é melhor para ele. É igual ir no banco, perguntar para o gerente, o que que eu invisto? Ele vai falar caderneta de poupança, ele vai falar aqueles títulos de capitalização, aquelas porcarias que não valem nada. Agora, para o gerente do banco é interessante, ele ganha ponto, ele vai pegar teu dinheiro sem pagar nada e vai emprestar ali para um cartão de crédito, por exemplo, ganhando uma fortuna. Bacana? Então é essa a ideia desse vídeo. Depois o pessoal do Facebook me conta aí como é que foi. Aqui do YouTube, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários abaixo. Bora bater papo, tá? Eu tô ali começando a ter um tempinho melhor, eu vou me dedicar um pouco mais para as redes sociais, mas eu preciso aí de dúvidas, que façam os comentários para dar o tom da nossa conversa. Valeu, gente. Brigadão então aí, um bom bom final de semana. Quem está assistindo aqui no dia, né, na sexta-feira, mas bom qualquer dia para vocês. Um abração. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.